Bem, olá, eu sou o professor Rogério. Bem, então, esse vídeo aqui é o segundo vídeo da playlist, né? Então, estou fazendo aqui uma playlist sobre introdução à filosofia. Então, no primeiro vídeo, eu coloquei um pouquinho aqui para vocês, né, explicando o que é a filosofia. Eu comecei a trabalhar um pouquinho os conceitos de filósofo, e hoje nós vamos, né, eu vou tentar aqui simplificar um pouquinho. É uma das coisas que fica muito confuso em alguns momentos, né? E nós, como seres humanos, muitas vezes a gente tem uma forma de ver o mundo que acreditamos que só os seres humanos que pensam, né? Então, só os seres humanos ele é capaz de transformar estímulos, né, em um pensamento lógico, um pensamento racional, um pensamento onde faz sentido, né? Então, nem tudo aquilo que nós pensamos faz sentido, mas nós temos esse certo egocentrismo, né? Essa certa autovalorização sobre esse princípio, né, do que nós acreditamos que nós somos o suprassumo da cadeia, né, dos seres vivos do nosso planeta, né, e muitas vezes até do universo, né, se nós formos levar algumas correntes de pensamento que nós vamos ver um pouquinho aqui. Bem, então, logo de início, uma das coisas que eu vou começar a trabalhar aqui, né, que eu vou começar a falar ou a tentar, né, a tentar exemplificar, é o seguinte. Então, o que é pensar? Né? Então, o que é pensar dentro de um contexto, né, mais amplo? Né? Então, quando nós falamos em pensar, afinal de contas, o que é isso? Né? Então, é quando o homem ele começa a buscar explicações. Né? Então, se nós voltarmos lá na pré-história, né? Então, quando o ser humano ele começa a ter uma interação mais consciente da natureza, então o ser humano ele começa a pensar e buscar explicações para coisas que estão ao seu redor. Né? Então, no vídeo que eu comecei a falar sobre mitologia, então, quando nós vamos falar dos sofistas e dos filósofos em si, nós vamos ver que vai ter uma divisão de águas. Então, os sofistas eles vão ficar muito presentes, eles vão trabalhar muito a questão voltada para a natureza. Né? Então, a questão dos fenômenos, como esses fenômenos eles existiam. Então, eles buscavam explicar esses fenômenos com uma visão sobrenatural, ou uma questão de superstição. Né? Então, porque os deuses queriam, porque existiam os espíritos da natureza, entre outras coisas. Já o filósofo, ele vai começar a mudar as coisas. Lógico, né, nós temos que trabalhar dentro da filosofia clássica vários pensadores. E esses vários pensadores, eles vão ter uma visão própria para cada coisa ou para cada elemento e como isso vai modificando. Mas afinal de contas, o que é pensar em si? E depois a gente vai trabalhar como esse pensar ele vai se modificando até chegar ao que nós chamamos de razão. Bem, então eu usei essa imagem que é muito interessante da gente pensar o seguinte. Então aqui nós temos animais que têm alguns aspectos que são muito apreciados pelo ser humano ou que leva a muitos questionamentos. Bem, a primeira, o gorila, ou o orangotango, ou o chimpanzé, que são animais que carregam junto deles no DNA uma proximidade muito grande com o nosso DNA. Né? Então, a capacidade deles, né, de promoverem mudanças na natureza que nos diferencia dos outros animais. Então, ele tem o polegar opositor, entre outros, né, entre outras características. E o processo da evolução vai fazer com que nós nos separemos, né, que são espécies próximas, mas são espécies distintas. Aí nós temos o golfinho. Então, o golfinho, nós sabemos que ele é um animal que existe hoje no planeta, que tem a sua maior capacidade neural, né, de todos. Né? Então, ele tem uma capacidade muito grande de armazenamento de informações, de comunicação, só que os golfinhos eles estão limitados ao seu ambiente. Né? Então, isso também faz com que eles não, assim, lógico, ninguém conseguiu ainda decifrar o que os golfinhos eles conseguem tirar da natureza, mas
O pensar é algo que existe. E as abelhas, como as formigas que vivem em pequenas sociedades. Né? E essas pequenas sociedades, elas estão trabalhadas, cada uma na sua função. E para que isso seja feito, é preciso ter, no mínimo, uma capacidade muito importante de pensamento, né? Uma capacidade de analisar o contexto, de você saber o que você está fazendo e o porquê você está fazendo. Sempre bom levar em consideração isso. Então, eu usei no início, para iniciar essa conversa, esse filósofo que eu coloquei do lado é o René Descartes. Então, ele vai ser um dos pais de uma escola filosófica chamada existencialismo. Né? Então, ele vai dizer, penso, logo existo. Se eu penso, logo existo, então todos os animais que têm essa visão de pensamento ou a capacidade de transformar estímulos da natureza em, né, em informações que o cérebro ele vai codificar e ele vai transformar em informações, então isso quer dizer que todos os animais existem. Mas este existo, que nós vamos chegar no final do vídeo, eu vou tentar trazer um pouquinho, né, para a nossa realidade. Então, quando eu falo em pensar, o pensar, ele se submete a algo, a um processo raciocínio lógico. Exerce a capacidade de julgamento, de dedução e concepção de algo. Então, quando eu chego aqui, né, que eu venho idealizando esse vídeo, então eu estou pensando o que é que eu vou fazer. Então eu venho imaginando dentro do meu cérebro para poder imaginar aquilo que eu vou fazer. Né? Então, quando eu penso, então eu vou criar estratégias para chegar a esse ponto. Mas também eu penso sobre o meu instinto. Então, no caso de um instinto de sobrevivência. Então, pensei que corria perigo. Né? Então, eu penso, eu analiso o ambiente e vou ver que tem algumas situações que podem me levar a um certo perigo. Então, eu vou pensar que aquilo pode me prejudicar. Então, eu vou presumir. Né? Então, eu vou raciocinar sobre aquelas possibilidades. E determinar a reflexão. Então, penso no que vou fazer. Né? Então, penso o que eu vou fazer. Então, você vai pensar, você vai planejar, você vai se colocar a uma possibilidade, né, que o seu dia vai ser feito, ou a sua vida, ou determinado naquele momento. Então, nós temos o pensamento instantâneo, que nos faz termos atitudes bruscas, e também um pensamento de planejamento. Então, quando nós falamos essa questão de penso, logo existo, o pensar por si próprio, ele não determina a sua existência, mas sim a forma de pensar, como nós vamos pensar, isso vai fazer com que nós enxerguemos o mundo, né? Nós vamos enxergar o mundo de uma forma diferente. Enxergar o mundo de uma forma diferente, então nós vamos começar a pensar, se eu estou aqui, o porquê que eu estou aqui. Então, eu penso, logo existo. Então, tento direcionar razão para a minha própria existência. Bem, então, o ser humano, né, como um ser baseado na razão, né, então, o ser humano, em determinado momento da sua história, né, da sua capacidade de analisar o ambiente, entre outras coisas, o ser humano ele vai começar a tentar documentar o seu ambiente. Então, ele vai começar a produzir cultura. Né? Então, a questão das pinturas rupestres é um exemplo disso, que o ser humano ele vai começar a transformar os seus impulsos visuais, os seus estímulos visuais, em arte ou em conhecimentos pré-estabelecidos para transmissão para futuras gerações. Então, o pensamento, com o passar do tempo, ele vai deixar de ser algo instintivo ou biológico e vai começar a ter uma função social. Essa função social é de transmitir conhecimento para outros, né, que não são agraciados com esse conhecimento, ou que não têm acesso a esse conhecimento, né, ou simplesmente não se interessa por ele. Bem, mas o que é reflexão? Então, lógico, nós temos várias questões. Então, ação, efeito de refletir-se ou uma repercussão. Então, quando eu reflito, eu pego um fato que aconteceu ou uma análise de um pensamento que eu tive e vou começar a criar situações que isso vai começar a ter razão. Ou uma forma de ter funcionalidade, de ter função naquele pensamento. Então, o philos, o ato de pensar, o próprio pensamento, o ato de conhecimento, que se volta para si mesmo, tendo como objetivo o seu próprio ato.
Então, quando eu falo em pensar, então eu tenho que analisar aquele ato que eu estou planejando fazer ou aquele fenômeno que eu estou analisando. Né? Então, isso faz um ato em si. Então, o objetivo do seu próprio ato. Então, eu vou ter objetivo dentro daquilo que eu quero pensar. Então, aqueles pensamentos que não têm objetivo, então, no caso de um primata que está ali analisando aquela fruta, o objetivo dele é pegar aquela fruta e se alimentar. O ser humano ele vai começar a pensar o seguinte: se eu tenho a posse daquela fruta, quais são as vantagens que eu vou ter em ter posse daquela fruta? Então eu posso também ter a questão de vou refletir sobre a árvore. Então, se aquela árvore está dando fruto, o que eu posso fazer para manter aquela árvore produzindo fruto? Ou de repente, quais são as vantagens que eu tenho de ficar com aquela árvore? Então eu vou refletir sobre aquela situação. Então, meu pensamento de refletir e ver as situações dentro daquela forma. E a observação atenta, profunda, a oral, a escrita sobre alguma coisa. Resultado, ou intensa meditação, ou entendimento. Então, a questão da reflexão. Então, quando eu leio um livro, quais são as informações que eu estou tirando dele? O que aquele livro modifica na minha vida? Um filme, uma conversa, né? Então, muitas vezes uma mera meditação. Né? Então, quando eu busco uma razão para os mitos. Né? Então, isso também é uma questão de reflexão. E a ação de pensar demorada, ponderadamente, para melhor compreender as causas e consequências daquela razão, evitando juízos, né? Então, precipitando o comportamento e impulsos. Então, o ser humano, quando ele começa a agir com razão, então ele vai limitar o seu subconsciente. Então, ele vai começar a analisar as coisas e não vai mais agir com instintos. Então, os instintos ficam ali dentro da nossa parte irracional, mas a racionalidade é o que toma conta. E o pensar e o refletir é a base para chegar a esse tipo de comportamento. E quando surge a reflexão em si? Então, o surgimento da reflexão, da forma como a história coloca, é quando o homem ele não tem mais a obrigação de buscar tanto o alimento. Então, com isso, ele vai começar a pensar sobre o mundo, a complementação, a contemplação do mundo. Então, por que o mundo ele tem tantos objetivos, entre outras coisas? Então, a faculdade de raciocinar, ele também tem a ver com o aprendizado. Então, compreender, ponderar, julgar a inteligência. Então, a inteligência é dentro de um objetivo ou dentro de um corpo, de um conjunto de fatores que faz com que nós tenhamos objetivos sobre aquele tipo de pensamento, né? Ou aquele tipo de conhecimento que nós simplesmente separamos. E o raciocínio. Então, o raciocínio é que conduz, né, o conhecimento com a indução e a dedução. Então, eu deduzo que vai acontecer tal coisa. Então, eu vou prever aquilo. A indução é aquilo que eu já tenho certeza que aquilo vai acontecer. Então, o raciocínio, ele conduz a isso. A reflexão leva a isso. E buscar explicações dos quais são do que é visível e o que é invisível, o que é físico e o que é metafísico. Então, o ser humano, no primeiro momento, ele vai tentar entender o porquê que aqueles animais eles têm aquele tipo de comportamento, ou, de repente, por que aquela planta ela dá fruta em determinado momento. Então, vou estar vivendo, vou estar vivenciando aquilo, eu vou estar pensando. E, com isso, também eu tenho uma questão do metafísico. Então, aquilo que eu imagino, que eu não consigo entender de uma forma material, as divindades, a questão do espírito, a questão de coisas assim mais abstratas, como a política, a questão, né, a questão da filosofia. Então são coisas mais voltadas para a metafísica, buscando responder às coisas físicas. Então, se uma árvore ela não deu frutos em determinado momento, é por quê? Porque não choveu, porque eu não adubei, ou simplesmente porque teve algum problema, teve uma doença na planta, ou simplesmente porque uma divindade ela ficou zangada comigo porque eu não fiz as minhas oferendas e ela resolveu me punir, fazendo com que aquela árvore com que eu me alimento não dê frutos. Né? Então nós temos que separar essas coisas. Bem, então dentro desse contexto, então nós vamos começar a pensar da seguinte forma. Então isso aqui seria uma reunião, né, uma discussão dentro de uma assembleia na Grécia Antiga, onde nós temos um filósofo e um sofista. Então, como é que nós vamos discutir isso? Então, a partir do próximo momento, o que nós vamos discutir? O que é esse sofista?
Né? Então, qual é a função do sofista? Como é que ele pensava o mundo? Como é que ele vai analisar a natureza e o seu próprio espírito? E o filósofo rompendo com essa visão do sofismo, né? Que o sofista ele era o pensador da natureza, da questão dos fenômenos, da mitologia, e o filósofo é aquele que acredita que o homem transforma a natureza, que transforma o pensamento. E nós vamos ver com mais detalhes. Então, quando nós pensamos sobre isso, usei também essa tirinha de um sábado qualquer, que são publicações que eu acho fenomenais, que tem um diálogo entre Deus e o filósofo. Né? Então, Deus pergunta para o filósofo: então, Sócrates, você é um filósofo? Certo? Sócrates, certo. Que ótimo, pois pois eu sou Deus e possuo várias respostas para suas perguntas. Aí Sócrates retruca: que bom, pois eu posso, né, porque eu possuo várias perguntas para suas respostas. Então, nesse caso, nós vamos começar a jogar essa sementinha. O porquê que essa charge ela tem a ver com o nosso próximo tema? Né? Então, será que as perguntas são finitas ou não? Qual o papel da filosofia dentro desse contexto? Né, que a gente vai discutir ainda. Bem, então, partindo dessa visão, eu acredito, né, que nesse primeiro momento foi interessante, né, a gente discutir sobre isso. Então, a filosofia, ela não é uma disciplina decorativa, não é para deixar o livro do Sócrates colocado na estante para falar, nossa, que legal, aquela casa tem pessoas intelectuais. Não, é para colocar em prática. Né? Então, a arte de pensar, a arte de questionar, a arte de refletir sobre a natureza. Né? Então, é importante. Beijo, então, agradeço a todos. Né, até aqui. O vídeo ficou um vídeo um pouquinho mais longo do que eu estava planejando, mas às vezes a gente pensa uma coisa e coloca outra coisa em prática, né? Então, eu agradeço a todos aqui. Gostou do vídeo, né? Então, deixa aqui o seu like, né? Se inscreva aqui no canal. Né? Se você achou que esse vídeo pode interessar outras pessoas, compartilhem, né? Faça que esse vídeo chegue a outras pessoas também. Então, já deixo aqui o meu muito obrigado. Né? Eu deixo aqui já, né, a todos vocês o meu agradecimento e até a próxima semana. Muito obrigado e até a próxima.